como é que funciona essa questão do governo cobrar ilegalmente do empresário? Como é que o governo cobra ilegalmente a ponto do empresário ter que contratar um advogado para que o governo entenda que ele está cobrando errado? Como é que funciona isso? É uma ótima pergunta essa. A gente sabe que todo tributo ele é instituído por meio de lei, ou seja, os próprios nossos deputados e senadores que aprovam essas leis. Essas leis elas devem estar de acordo com o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, que regula basicamente a relação entre contribuinte e fisco, que também tem que estar de acordo com a Constituição Federal, certo? Então, muitas vezes, como a gente vai ver um exemplo claro de lei que não está de acordo com a Constituição, muitas vezes as leis não estão de acordo com a Constituição, para uma forma de o Estado recolher mais tributos. Quando a lei ela não está de acordo com a Constituição ou com o Código Tributário Nacional, o contribuinte termina pagando um tributo a mais e de forma ilegal. Ou seja, o erro acontece da lei que institui o tributo. Por exemplo, o IPTU da cidade de Cajazeiras ele é votado e discutido aqui pela nossa Câmara de Vereadores. O ICMS ele é votado e discutido pela Assembleia do Estado, certo? Muitas vezes, o Estado querendo arrecadar mais, ele até emite leis inconstitucionais, e é isso que acarreta esse pagamento indevido de tributo. Mas os próprios vereadores, no caso de câmaras, os próprios deputados estaduais, no caso de assembleias, e os deputados federais, eles sabem que estão votando uma coisa errada, uma coisa que vai prejudicar ao contribuinte, que no caso nós estamos falando é a classe empresarial, né? Ou seja, obrigando a que esses empresários contratem advogado para provar ao Estado que ele está cobrando um imposto errado e um imposto indevido. Isso não é uma usurpação, isso não é tomar de quem realmente quer produzir, Edilson? Exatamente. A gente sabe que tanto os deputados, senadores e vereadores, eles têm uma assessoria jurídica. Eu posso dar até como um exemplo clássico, seria a taxa de iluminação pública. A taxa é uma espécie de tributo em que o Estado ele deve oferecer ao contribuinte um serviço público divisível, certo? E a iluminação pública ela é para todos. Então, assim, se eu ando mais na rua do que você, eu estou usufruindo mais da iluminação pública do que você. Logo, eu não tenho como taxar cada contribuinte de acordo com que ele está utilizando aquele serviço público. Então, todas as leis de taxa de iluminação pública dos municípios, elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O que foi que os vereadores, os estados e os deputados fizeram logo em seguida? Fizeram uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que colocou no texto da Constituição que não seria taxa de iluminação pública, mas contribuição de iluminação pública. Pior. Ou seja, a contribuição ela não tem como fato gerador o contribuinte usar um serviço público específico e divisível. Basta apenas que o Estado queira que ocorra o fato gerador. O Estado está fornecendo iluminação pública, então todo mundo tem que pagar, certo? O Estado fornece iluminação pública na zona rural? Não. Então, quem está na zona rural, que tem luz em casa, não precisa pagar. Então, isso é um exemplo de como o Estado ele tributa os contribuintes de forma indevida. E qual a diferença de taxa de contribuição aliás, de taxa para contribuição? Porque você disse que saiu de taxa de iluminação pública para contribuição à iluminação pública. Ou seja, contribuir não é de uma forma que a pessoa faz se quiser fazer. Uma taxa você faz compulsório, você faz obrigatório. Uma contribuição você faz se você quiser contribuir. Se não quiser, não contribui. Mas, nesse caso, essa contribuição também se torna obrigatória. Tanto taxa como contribuição são espécies de tributos, e tanto
os dois são cobrados obrigatoriamente se o contribuinte comete o fato gerador, que seria uma hipótese no mundo fático que o contribuinte faz que obriga ele a pagar esse tributo. Eu vou dar um exemplo para tentar diferenciar. Os municípios eles podem cobrar a taxa de coleta de lixo. Ou seja, eles podem medir a quantidade de lixo de que cada casa produz e eles vão lá, faz a coleta de lixo e, através dessa coleta, dia a dia, mensal, eles podem estipular uma taxa. Já a contribuição de iluminação pública, não. Não tem como você dividir quem realmente está praticando o fato gerador, quem realmente está estudando. Veja bem, se a contribuição ela é de acordo com o seu consumo, uma pessoa que passa mais tempo à noite em casa, logicamente ela está consumindo mais energia e vai ter uma conta de energia maior. Uma pessoa que está mais tempo na rua, logicamente paga uma conta de casa residencial de energia menor. E, logicamente, está usufruindo a mais da iluminação pública. É por isso que a contribuição só basta ocorrer o fato gerador, que seria utilizar a luz que você já fica obrigado a pagar esse tributo.